Slava Господу, glória a Deus. Дорогая церковь, я вас приветствую с миром Господа Иисуса Христа. Querida igreja, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Dá uma salva de palmas bem alegre. Vasclistite Gospodu. Glória a Deus. Nós, antes de começarmos, vamos orar a Deus. Fecha os teus olhos, diga assim comigo, diga assim, ó, fecha os teus olhos, diga assim, ó, Senhor Jesus, bem alto, Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite na tua casa de oração. Senhor Jesus, eu te adoro, eu te exalto, eu te glorifico pelo perdão dos meus pecados, pela salvação da minha alma. Senhor Jesus, muito obrigado pela alegria do Espírito Santo. Senhor meu Deus, eu te louvo, eu te glorifico pelo pão de cada dia, pela roupa, pelo calçado, pelo lar e pela família. Senhor Jesus, recebe agora o meu louvor, a minha adoração, para a glória do teu santo nome. Todo mundo dando glória, 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 glória a Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, fala conosco nesta noite. Fala com a minha irmã, fala com o meu irmão. Fala, Senhor da glória, com esta pessoa que está ouvindo a palavra, que está presenciando este culto. Fala, Senhor da glória, para a glória do teu nome. Senhor Jesus, dai o crescimento espiritual para o teu povo, para a tua igreja. Dai, Senhor da glória, o crescimento em quantidade também, convertendo vidas, convertendo almas para o teu reino de glória. Senhor meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aperfeiçoa a tua igreja e o teu nome é glorificado. Amém e amém, Senhor Jesus. Irmão, vamos ler a Bíblia. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Atos dos Apóstolos. Quem quer aprender russo aí, diga amém. Откройте вашу Библию в Деяния апостолов. Atos dos Apóstolos, вторая глава, capítulo 2. Vamos falar hoje sobre o Pentecoste, irmão. O Pentecoste foi uma missão internacional, né, irmãos? No dia de Pentecostes, ali em Jerusalém, pessoas, almas do mundo inteiro alcançaram salvação ali. Amém, Jesus? Quem tem a Bíblia, abra aí, Atos 2. Vamos ler, meus irmãos. Atos, capítulo 2, verso 1 em diante. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, Jesus? Graças ao Pentecostes, o Evangelho chegou até nós. Amém, irmãos? Se não fosse o Pentecostes, se não fosse Deus, o Espírito Santo, através do Pentecostes, a salvação não chegaria até nós, não chegaria até hoje, né? Hoje nós temos salvação. Vamos ler. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos, que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas,
conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Amém, Jesus? Só daí, meus irmãos, podeis aceitar, meus irmãos queridos, minhas irmãs amadas. Põe a Bíblia no colo e dá uma salva de palma bem alegre para Jesus, que Ele merece. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, o propósito de Deus é salvar almas de todos os povos, de todas as nações, de todas as tribos e línguas, porque Deus é o Criador de toda a humanidade. A Bíblia diz que o amor de Deus é tão grande, é tão extraordinário, que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, louvado seja Deus. E batak vas meu por mir, estou a dalcina, slaivo de narodnava, da butsiak veres univo, nepaki, no meu vejo no giz. Então, meus queridos e amados irmãos, o propósito de Deus é encher a sua igreja, é dotar a sua igreja com os dons do Espírito Santo. Deus quer te encher de irmão, Deus quer te encher de irmã, do Espírito Santo, para que você também pregue a palavra, para que você anuncie as boas novas, para que você fale para as pessoas que Jesus as ama, que Jesus tem um propósito em suas vidas, que Jesus derramou seu sangue carmesim para salvá-las. Para isso que Jesus te trouxe aqui nesta noite, porque Ele tem um propósito, meu irmão, tem um propósito, minha irmã, na tua vida. Ele quer te levantar como evangelista, como missionário, como uma missionária, para pregar esse evangelho a toda criatura. Aconteceu isso comigo, meus irmãos, em 1978, quando eu aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha alma. O Espírito Santo já colocou o desejo no meu coração de buscar o Espírito Santo, de buscar a Deus, de consagrar, fazer vigílias pela madrugada, fazer jejuns prolongados, fazer orações prolongadas, porque o Espírito Santo colocou no meu coração para pregar o Evangelho. Esta chama para pregar o Evangelho está colocando no teu também nesta noite. Teu coração já está em chama, meu irmão. Você não está sentindo a chama de Deus aí no teu coração? O teu coração já está em chama, minha irmã. É o Espírito Santo que está colocando este desejo. Não é teu este desejo, não é teu, minha irmã, não é teu, meu irmão. É o Espírito Santo que tem uma obra a realizar. Esse dia de calor tremendo, de calor tão escaldante, em que muitas pessoas, meus irmãos, foram para a praia, outras foram para a piscina,
Você está aqui na casa de Deus. Você está aqui porque Deus te trouxe para esse propósito. Meus irmãos, eu comecei a buscar. E aí Deus começou a usar os vasos para falar comigo que ele tinha uma obra para fazer em outro país. Que ele iria me enviar para outro país. E aí eu, Senhor, para onde o Senhor vai me enviar? Que idioma eu vou aprender? E aí Deus colocou um irmão no meu caminho que estava aprendendo russo e me convidou para aprender também o russo. E aí o meu coração ardeu, meus irmãos. Aí eu comecei a estudar o russo, em 1991. Aí eu comecei a estudar, né? Comecei a ligar a cartilha do russo na escola de russo, aqui perto da Avenida Paulista, tinha uma escola de russo, a União Cultural Brasil-Rússia. E aí eu comecei a estudar o russo ali. E aí Deus foi trabalhando, a gente foi aprendendo o básico. E aí quando chegou em 1994, Deus usou o missionário Davi Miranda para nos enviar ali para o país da Rússia. 1994, meus queridos e amados irmãos, que coisa tremenda, que milagre tremendo, que obra tremenda que Deus faz, meus irmãos. É através do jejum, é através da oração. Você pode notar aqui nesse texto que nós lemos, os discípulos estavam reunidos ali no cenáculo, orando, buscando a Deus, consagrando a vida deles a Deus. Já faziam 10 dias que eles estavam orando ali naquele cenáculo. Os discípulos, os apóstolos, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus estavam no cenáculo. Mais ou menos uns 120 discípulos estavam orando ali, buscando a presença de Deus, buscando o poder de Deus, a graça de Deus. E é o que nós temos que fazer, meus irmãos, é buscar a Deus continuamente, de dia e de noite, orar a Deus, consagrar a nossa vida a Deus, desprender do mundo e do pecado, meus irmãos, desprender de si mesmo. Nós precisamos fazer isso, e Ele vai fazer, mas Ele está exigindo de você, que você busque mais a Ele. Ele está exigindo mais oração, meu irmão. Ele está exigindo mais jejuns, mais consagração, mais dedicação, mais estudo da Bíblia, porque Ele vai te usar, minha irmã. Ele vai te usar, meu irmão. E aí, meus irmãos, a Bíblia diz que eles estavam reunidos ali, e de repente um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Pode notar que os discípulos estavam assentados, porque a hora que eles receberam o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, eles estavam assentados. Por que está assentado? Porque o Espírito Santo não é mérito humano, meus irmãos. Buscaram sim, consagraram sim, mas receberam assentados, para Deus mostrando que o mérito da graça, o mérito da unção, o mérito do batismo com o Espírito Santo não é do homem, não é da mulher, mas é de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. O mérito é de Deus. O batismo veio quando eles estavam assentados, porque o cristão não pode se gloriar na carne, o cristão não pode se gloriar nas obras, ele se gloria na cruz de Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Amém? Então, meus irmãos, eles receberam o batismo do Espírito Santo, o Pentecoste. Por que Deus batizou a igreja no Pentecoste, meus irmãos? O Pentecoste é uma das 3 festas que o povo de Israel comemorava durante o ano. O Pentecoste significa o 50º dia após a Páscoa. O povo judeu comemorava a Páscoa, depois contava 7 semanas, mais 50 dias depois da Páscoa. Daí vem a palavra Pentecostes, que significa 50. É o 50º dia após a Páscoa, em que o povo de Israel comemorava a festa das colheitas. O Pentecoste significa a festa das colheitas, onde o povo de Deus trazia das suas colheitas para agradecer a Deus, para adorar ao Senhor Deus Todo-Poderoso.
E Deus batizou o seu povo, Deus batizou a sua igreja no dia de Pentecostes. E naquele dia, meus queridos e amados irmãos, houve uma colheita tremenda de mais de 3.000 almas que aceitaram a Jesus, que se converteram dos seus maus caminhos. Aleluia, louvado seja Deus, porque Deus realizou no dia de Pentecostes. Pode bater palma para Jesus. Então, o Espírito Santo é a força, é o poder gerador de missão, de conversão de almas, de salvação. Então, o missionário, para ter êxito, tem que ter na sua vida o Espírito Santo. Não adianta fazer programas, projetos, não adianta traçar planos, se não houver Pentecoste na vida do homem de Deus, na vida da mulher de Deus. É necessário que o Pentecoste seja repetido, meus queridos amados irmãos, em pleno século 21, para que haja conversão de almas através deste homem de Deus, através desta mulher de Deus. Pentecostes, meus irmãos, não é barulho somente, não é só um movimento. Pentecostes é conversão de almas, é salvação de almas, é sair da sua pátria para uma pátria desconhecida, levar o Evangelho de Cristo e almas se converterem a Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Isso é Pentecostes. Pode bater palma, meu irmão. E aí, meus irmãos, no dia de Pentecostes, a diáspora de Israel, que é a diáspora? Aqueles judeus que foram espalhados pelo mundo, tanto na época do Império Assírio, quanto na época do Império Babilônico, em que Israel e Judá foram destruídos, e os judeus foram levados cativos para todas as nações da época. E no Pentecostes eles saíram das suas nações para Jerusalém, para adorarem a Deus na festa de Pentecostes. Então vinha de todo o mundo, de todas as nações. Vinham os judeus, né, da diáspora, e vinham também os prosélitos. Que é prosélito? Os prosélitos são os estrangeiros que se convertiam ao judaísmo lá no estrangeiro, né? Os judeus foram dispersos pelo mundo, formaram comunidades judaicas nas suas cidades, nos seus bairros onde viviam, pregavam a lei, pregavam o judaísmo, e estrangeiros se convertiam ao judaísmo e levavam o nome de prosélito. E esses prosélitos também vinham para Jerusalém para adorar a Deus no dia de Pentecostes. E foi nesse dia glorioso, irmãos. E aí eles ficaram pasmados, aí uma multidão ajuntou ali pasmada. O que é isso? Porque, meus irmãos, o Espírito Santo caiu sobre eles, o poder de Deus caiu sobre a vida deles. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E começaram a falar em outras línguas. E começaram também a profetizar em outras línguas. Eu já vi muito teólogo discutir essa questão das línguas estranhas aqui de Atos 2. Eu nunca vi uma explicação a contento, né, sobre esse texto das línguas. Muitos dizem que essas línguas são os idiomas dos países da época. Outros dizem que essas línguas são as línguas dos anjos. Na realidade, que línguas são essas? Essas línguas, meus irmãos, são tanto as línguas dos anjos quanto os idiomas. Quando eles começaram a falar em línguas, a magnificar a Deus em línguas, ali era línguas dos anjos. Línguas dos anjos. Quando nós falamos as línguas dos anjos, Paulo diz que nós estamos falando em mistério com o Pai.
Nem Satanás, nem o homem, nem ninguém sabe quando nós oramos em línguas estranhas, porque é mistério com o Pai. Só pode saber alguém que tiver o dom de interpretar línguas, que é um dom espiritual, meus irmãos. Agora, idioma não foi a língua dos anjos. Idioma foi a profecia. Ali, quando os discípulos falaram na língua deles, eles profetizaram. Ali não era língua estranha, não é o dom de línguas estranhas, ali é o dom de profecia. Eles profetizaram no idioma deles. Quem já viu gente profetizar em outro idioma aí? Eu já vi. Teve uma irmã, eu estava dirigindo uma igreja, isso foi muitos anos atrás, não lembro que ano que foi. Estava dirigindo uma igreja lá do Bom Sucesso, Guarulhos, bem pequenininha, uma igreja, tinha 5 membros, só 5 membros. E aí nós estávamos fazendo uma oração de Pentecostes, e Deus estava impondo a mão sobre os irmãos, para que eles recebessem o Espírito Santo. E aí Deus usou uma irmãzinha, eu já tinha viajado para a Rússia, tinha voltado. Deus usou uma irmãzinha ali para falar comigo no idioma ucraniano. Ela falou algumas palavras em ucraniano, ela não sabe ucraniano. Quando ela falou aquelas palavras em ucraniano, ela estava profetizando para mim. Deus estava usando ela para profetizar para mim, falando que tinha almas para ser salvas naquele lugar, em ucraniano. Quem está entendendo, diga amém. Então, falar em outro idioma, para que a pessoa estrangeira entenda, isso é profetizar. Capítulo 14 de 1 Coríntios, capítulo 14, está bem claro lá. Quando eu profetizo, eu falo aos homens. Entendeu? Então é muito simples. Aqui é o dom de línguas, também o dom de profecia. Profetizaram os discípulos no idioma deles, partos, medos, na língua persa, né? A língua persa, a língua dos medos, a língua persa, a língua do aramaico, o hebraico estava ali, o latim estava ali. O que mais? O copta estava ali, vários idiomas. O grego também estava ali, o grego antigo também estava ali. Aquelas línguas antigas do primeiro século estavam todas ali. Todos os estrangeiros estavam ali, ouvindo as maravilhas de Deus no seu próprio idioma, meus irmãos. Que milagre tremendo, que coisa maravilhosa. Esses galileus aí são poliglotas, estão falando no nosso idioma. Nós estamos ouvindo eles falarem na nossa própria língua. Eles pasmavam, maravilhavam-se. Aleluia, louvado seja Deus. Então está explicado. Quando houve o Pentecoste, Deus já mandou o dom de línguas, Deus já mandou o dom de variedade de línguas e mandou o dom de profecia, meus irmãos. E Ele vai mandar os dons na minha e na tua vida também, aleluia. Porque para levar o Evangelho é necessário os dons do Espírito Santo. Missão dada por Deus. Quando Jesus chamou os 12 apóstolos, Mateus capítulo 10, a Bíblia diz que Deus deu poder aos apóstolos para expulsarem demônios, para curarem as enfermidades, para ressuscitarem os mortos. E no capítulo 10 de Lucas, quando Jesus chamou 70 discípulos para levarem a palavra diante de si, da mesma forma Jesus deu poder para eles. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. E Jesus deu toda a estratégia ali no capítulo 10 de Mateus e no capítulo 10 de Lucas. Está bem simples a estratégia para se levar a palavra. Jesus ensinou ali perfeitamente como o evangelista deve fazer para levar a palavra de Deus. Amém? Na cidade que entrardes, curai os enfermos que nela estiverem, expulsai os demônios que ali estiverem também, ressuscitai os mortos. É o poder de Deus, meus irmãos. Este é o Evangelho de Cristo. Não é aquele Evangelho
só de palavra. Não, a palavra tem manifestação de poder, de graça, de unção, de transformação, de cura divina, de milagre. Ele já está curando aqui nesta noite, já está operando milagre aqui na tua vida, meu irmão. Olhando na baia. Aleluia. Louvado seja Deus. Como, pois, nos ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos partos, da Pártia, medos da Média, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, que fica hoje no atual Iraque, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e a Ásia Menor, hoje é a atual Turquia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, na África, gente da África estava ali também, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses, árabes, o árabe antigo também. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então o Evangelho tem que ser inteligível, tem que ser falado na língua da pessoa que vai ouvir, amém? Então, foi por isso que Deus concedeu que eu aprendesse o idioma. Porque quando você chega num país, meus irmãos, o intérprete falando, você e o intérprete interpretando, o povo não dá muito crédito não. Mas quando o pregador se esforça, aprende o idioma do país, se identifica com o povo daquele país, o povo daquele país tem mais credibilidade nele. Foi o meu caso. Com 1 ano e meio lá já estava falando russo fluente. 1 ano e meio naquele país já estava com russo fluente, fazendo um programa de rádio, né? Pregando pregação expositiva no idioma russo. Então as pessoas estavam dando crédito, se convertendo, né? Vindo várias pessoas ao culto. Então foi uma bênção maravilhosa, meus irmãos. Então você que tem um chamado de Deus, se esforça para aprender o idioma do país, para aprender a cultura do país, para se identificar com aquele país que você vai. Quem está entendendo, diga amém. E o russo é difícil, é dificílimo, principalmente no que diz respeito à fonética. Porque você falar com o russo, no sotaque russo, na entonação, é muito difícil. E quando eu estava com 1 ano e meio lá, o meu cérebro já estava em russo. Que coisa tremenda, né, irmão? Eu já tive essa experiência. Meu cérebro está em russo. Eu estava falando fluente em russo e estava tropeçando no português. Que coisa, né? O russo estava fluente na minha mente. E quando eu ia falar algo em português, eu tropeçava. E o russo falava, você virou russo, você está igual ao russo. Eu ficava maravilhado, porque eu orava muito para Deus me ajudar a falar o idioma. Afinal de contas, Ele é o criador dos idiomas, né? Foi Ele que confundiu a língua dos homens lá na Torre de Babel. Então Ele tem poder sobre os idiomas. E Ele pode dar capacidade para nós assimilarmos o idioma. Slava Isus, Slava Boska, Slava Boska. Glória a Deus. Então a Rússia, meus irmãos, é um país, né? Os países eslavos em geral, Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Lituânia, Estônia, Bulgária, todos aqueles países, são países que eles são muito bairristas, entendeu? Eles não aceitam muitos estrangeiros. Então você tem que se aculturar. Não adianta você querer chegar lá e impor o seu estrangeirismo, impor a sua cultura, que não vai funcionar. Você tem que aculturar-se, erradicar-se naquele país, com aquele povo, e se identificar com eles. E aí fica facinho para você ganhar almas para Jesus. Louvado seja Deus, bendito é o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Então não adianta querer implantar o nosso sistema lá. Nós temos que implantar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela serve para qualquer país. Aleluia, né? A liturgia
liturgia pode não servir, a liturgia da igreja pode não funcionar, né? O regulamento interno pode não funcionar, mas a Bíblia funciona. A palavra de Deus funciona para todos os povos, tribos e nações. Amém, Jesus? A palavra de Deus, meus irmãos, ela é universal. Ela é universal. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isso? Né? Foi quando Pedro levantou a sua voz. Aquele Pedro, meus irmãos, aquele Pedro que era meio temeroso, aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, aquele Pedro que teve medo de morrer. Agora aquele Pedro se levanta a sua voz e leva a palavra para aqueles homens. Prega o evangelho, prega a mensagem, aleluia, com poder e graça, com unção do Espírito Santo, meus irmãos. E aí 3.000 almas se convertem a Cristo. 3.000 almas. Que grande colheita foi aquela, meus irmãos? Que grande colheita foi aquela? A colheita do Espírito Santo. A colheita do Espírito Santo. Ele quer fazer isso na nossa vida. Irmãos, a força geradora de missão é o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu tenho notado que tem ficado muito de lado nas igrejas. Muito pouco tem se falado do Espírito Santo, muito pouco tem se manifestado do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, meus irmãos, é o próprio Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é o substituto de Jesus aqui na terra. É o outro Consolador que Jesus enviou para estar sempre conosco. É o Espírito Santo. Nós estamos no ministério do Espírito Santo agora, meus irmãos. Temos que dar mais valor ao Espírito Santo. Temos que buscar o Espírito Santo, consagrar a Deus ao Espírito Santo, porque Ele quer nos encher. O Espírito Santo é uma pessoa, meus irmãos, não é uma força ativa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Todos os atributos de Deus, Pai, todos os atributos de Deus, Filho, também pertencem ao Deus Espírito Santo. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, todos os atributos que Deus Pai tem, que o Deus Filho tem, o Deus Espírito Santo também tem. Eles são eternos, eles são onipotentes, eles são onipresentes. O Espírito Santo ensina, Jesus ensina, o Pai também ensina. O Espírito Santo fica triste quando a gente peca. Jesus fica triste, o Pai também fica triste. Meus irmãos, então o Espírito Santo não é uma força ativa, é uma pessoa. Vamos dar valor ao Espírito Santo. É Ele quem faz a obra, é Ele quem opera, é Ele quem distribui os dons do Espírito Santo, é Ele quem faz a obra, é Ele quem cura. É o Espírito Santo quem profetiza, é o Espírito Santo que envia, aleluia, obreiros para a sociedade. Capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Aleluia, Jesus. Vamos ler lá. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, com letra maiúscula, disse o Espírito Santo. Ah, meu Deus do céu. Como é que pode uma pessoa falar que o Espírito Santo é uma força somente? Que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma pessoa. Disse, quem disse? O vento, a água, o óleo. É porque eles não entendem a Bíblia, irmão. Eles falam que o Espírito Santo é uma força ativa, porque eles não entendem a Bíblia. Eles não entendem a linguagem bíblica. Porque quando eles, como é que o Espírito Santo é uma pessoa? Se Deus derrama o Espírito Santo, como é que uma pessoa pode ser derramada? Se o Espírito Santo é uma pessoa,
Como é que o Espírito Santo pode ser derramado como um líquido? Mas é que ele não entende, até uma linguagem simbólica. Quando fala que o Espírito Santo é uma água, é um óleo, é um vento, é uma linguagem simbólica. Tem três linguagens: a simbólica, a literal e a alegórica. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, tem que entender isso. É uma pessoa. Diz o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Apartai-me a Barnabé e a Saulo. Depois se transformou no Paulo. Apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Aleluia. Foi o Espírito Santo, é o Espírito Santo que envia, é o Espírito Santo que separa. Quando a pessoa é separada pelo homem, ela não vai longe, ela não prospera espiritualmente. Mas quando a pessoa é separada pelo Espírito Santo, ela vai até os confins da terra, aleluia, levando a palavra de Deus, levando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Irmão, a igreja do século 21 precisa do Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo na nossa vida, se a igreja do século 21 não tiver o Espírito Santo em sua vida, ela não prosperará espiritualmente, ela não alcançará a vitória, ela não chegará a lugar nenhum, porque o Espírito Santo é quem dá poder. Poder é o Espírito Santo quem dá, né? Sem o Espírito Santo não tem jeito, meus irmãos. A igreja do século 21 precisa do Espírito Santo. Irmãos, século I, 12 apóstolos, 12, abalaram o mundo. 12 apóstolos, século I, evangelizaram o mundo inteiro da época. Século I, não tinha avião para fazer uma viagem transoceânica rápida, não tinha microfone, não tinha tecnologia, não tinha dólar americano, não tinha euro europeu, não tinha carro para ir para lá e para cá, não tinha o conforto do século 21, mas tinha o poder de Deus, tinha o Pentecoste, tinha o batismo do Espírito Santo, tinha graça, aleluia, louvado e agradecido ao nome santo do Senhor. E eles evangelizaram o mundo inteiro. Evangelizaram o mundo inteiro na época, porque a palavra poder do grego, dinamos, a palavra grega, dinamos, é a palavra para poder, poder. Da onde origina-se dinamos, dinâmico, dinamite? Quem tem o Espírito Santo, ele tem um dínamo. Quem tem o Espírito Santo, ele é dinâmico. Quem tem o Espírito Santo, ele tem uma dinamite para dinamitar o inferno, aleluia, para dinamitar a Satanás. Espírito Santo, meus irmãos, está clamando, aleluia, para a sua igreja buscá-lo, aleluia. Busque o Espírito Santo, meu irmão. Busque o Espírito Santo. Eu busquei e continuo buscando e vou buscar, que eu creio que Deus vai fazer uma grande obra. Creio que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Aleluia, Jesus. Amém? Busque. Eu lembro que quando eu era novo convertido, eu estava buscando o batismo do Espírito Santo. Eu aceitava Jesus, logo em seguida todo mundo queria receber o batismo do Espírito Santo. E as vigílias aqui na sede mundial, no tempo antigo, os presbíteros faziam a oração para os novos convertidos receberem o batismo do Espírito Santo. A gente fazia uma fila que saía do fundo da igreja até o púlpito, uma fila gigante. Do lado dos irmãos, do lado das irmãs, uma outra fila. E o pregador orando, buscando o Espírito Santo para a igreja, e os presbíteros impondo a mão sobre os irmãos para que eles recebessem o batismo com o Espírito Santo. Aí eu lembro, meus irmãos, 6 meses buscando o batismo do Espírito Santo. Eu não recebia o batismo. Por quê? Porque eu precisava de libertação. Eu
Eu buscava, orava. Ficava 2 horas de joelho, orando de joelho. Depois ia para a oração do batismo com o Espírito Santo. E todo mundo, eu via gente falando em línguas. Eles eram levados lá para o púlpito. E eu não recebia, eu ficava chorando, eu chorava, eu não recebia, não sentia nada, meus irmãos. Orava e não sentia nada. Meu Deus do céu. Foram 6 meses nessa luta. É porque eu precisava de libertação. O jovem precisa de libertação, o crente precisa de libertação. Tem muita coisa que o crente faz que impede o Espírito Santo de entrar na vida dele, né? Pecados, irmãos, fornicação, masturbação, é pecados e mais pecados, namoro escandaloso. Tem que abandonar todo esse tipo de pecado, roupas escandalosas, né? Vaidade carnal, vaidade pessoal. Tem que abandonar tudo isso. Aí você começa a buscar o Espírito Santo, e o Espírito Santo desce sobre você. Você recebe o batismo do Espírito Santo e começa a falar em outros idiomas que são os dos céus. Amém? Mas eu lembro que no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, na sede mundial, estava lotada a sede mundial. Foi no dia de sábado para domingo. Estava no púlpito nosso saudoso presbítero José Borges. Eu aceitei Jesus com ele e fui batizado com o Espírito Santo com ele também. Que coisa linda. Eu fui batizado com o Espírito Santo naquele dia. Aquele dia glorioso, eu tive uma visão extraordinária aqui na sede mundial. Deus me deu uma visão gloriosa, meus irmãos. Estava tremendo aquele lugar. Eu comecei a falar em línguas, meus irmãos. E o meu peito queimava. Aleluia, louvado seja Deus. É uma alegria que não tem como expressar, não tem como explicar. A psicologia não pode explicar, meus irmãos. A medicina não pode explicar a alegria que só Deus dá através do Espírito Santo. Aleluia. Você precisa buscar. E você que já recebeu e apagou, você tem que renovar essa chama, meu irmão. Você tem que renovar esse poder na sua vida, essa chama do Espírito Santo. Paulo disse aos Tessalonicenses: não extingais o Espírito, não extingais o Espírito, deixa o Espírito Santo se apoderar da sua vida. Começa, meu irmão, a se desprender do mundo e do pecado. Nós não temos nada em comum com esse mundo, não. A igreja de Cristo não tem nada em comum com esse mundo. Não. Você está muito apegado a este mundo. Você tem que se desprender do mundo, se desvencilhar do mundo. Jesus disse: aquele que perder a sua vida, salvará. Jesus disse em Mateus 10: aquele que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, salvará. Você quer ganhar a vida? Os cristãos de hoje querem ganhar a vida aqui na terra. Não, eu quero ganhar a vida, eu quero me divertir, eu quero participar de todos os entretenimentos do mundo. Jesus falou: aquele que ganhar a sua vida, perderá. Você vai perder. Mas aquele que perder, o que, irmão? Num calor desse, você não toma uma cervejinha, você está perdendo a vida. Aquele que perder, salvará. Está na Bíblia. Irmão, você não vai na praia, usa um biquinizinho, põe um maiôzinho, num galozão desse, você está perdendo a vida. É o que a Bíblia diz: aquele que perder a sua vida por amor de mim e do meu Evangelho, esse salvará. Aleluia, louvado seja Deus. Bendito é o nome santo do Senhor.